Pessoal, então, continuando, né? A resposta aí seria aproximadamente 50 newton, né? Se colocar todas as casas depois da vírgula, aí vai acabar conseguindo encontrar o valor 50 newton, beleza? Olha só, 80, né? Que seria o valor da força que está aqui. Força em 1 igual a dividido pela área 1. Força em 2 dividido pela área 2. 80 vezes 10 para transformar em newton, né? Que vai dar 800 newton. Dividido por 1.257 centímetros ao quadrado. O que é esse 1.257 centímetros ao quadrado aqui? Seria o valor dos 20 centímetros aqui, ó, né? Vezes esse 20 centímetros ao quadrado vezes π, tá? Que é a área, tá? Aí seria a área. E aqui é a área do cilindro menor, 78,54 centímetros. Aí você faz a multiplicação cruzada, né? Corta os centímetros aqui, ó, e fica só newton, tá? Que seria newton vezes, esqueci de pôr o newton aqui, mas fica newton vezes centímetro. Aí tem o valor de newton, beleza? Seria 50 newton. Então você tem praticamente uma força de 80 kg, né? Aqui, a massa de 80 kg tem uma força de 50 newton aqui, ó. Aí só você saber quanto que vai dar o valor em 5 quilos, né? 5 quilos. Se transformar ele para quilograma, beleza? Aí tem um outro aqui, pessoal. Ficou um pouco escondido, mas dá para ver. Um outro exemplo também, né? Que é um adestrador que quer saber o peso de um elefante, tá? Utilizando uma prensa hidráulica, consegue equilibrar o elefante sobre um pistão de 2.000 centímetros quadrados de área, tá? Exercendo uma força vertical F equivalente a 200 newton, de cima para baixo, sobre o outro pistão da prensa, cuja área é igual a 25 centímetros quadrados. É a mesma coisa que nós fizemos da outra vez lá, igualzinho, F1, tal, tal. Aí fazendo as contas aqui, pessoal, olha só. Aí foi achado que 1,6, né, vezes 10 a quarta newton, que seria o valor de 16.000 newton. Para transformar um newton é 0, 10, 19, 2 kg/força, tá? Aí, fazendo uma regra de 3, achando o valor aqui, dá 1.631,6 kg/força, tá? O elefante. Esse elefante, beleza? Ah, então é o seguinte, esse elefante aqui pesa 1.600 kg. Aí, por curiosidade, né, eu fui ver qual o peso do elefante. Daí eu encontrei aqui, ó. Elefante da savana, 6.000 kg. Asiático, 4.000. Elefante da floresta, 2.700. Quer dizer, esse elefante aqui ou é o filhote ou ele tá magrinho, né? Ou ele tá com problema de peso, coitado. Eu achei engraçado essa diferença aqui, né? Por que será? Bom, beleza? Então, pessoal, essa é uma aplicação aí do princípio de Pascal, lá da hidráulica, né? Só para vocês ficarem por dentro aí da parte de cálculos aí de pressão, tá? Vamos continuar, então. Então, aqui eu tenho um macaco hidráulico, né? Tem a parte de sucção. Ele vai sugar o óleo, vai subir, né? Parte superior. E tem aqui um movimento, né? De um cilindro, de um macaco hidráulico, na verdade, né? Beleza? Então, aqui tem a diferença de pressão que existe no sistema, né? O fluido em repouso, você tem 100 PSI, 100 PSI, 100 PSI, quer dizer, a pressão ela fica equilibrada, né, no sistema. Se você tem o fluido em movimento e tem obstruções na linha, tá vendo que as obstruções, você vai ter uma queda de pressão, 75, 50, né, tem queda de pressão. O fluido em movimento sem obstruções, você tem uma diferença menor de pressão. Então, se você tiver obstruções na linha, você teve sérios problemas aí de queda de pressão na linha, só para vocês saberem, tá? Beleza? Então, o diferencial de pressão é a diferença que tem entre um local de medição e outra, né? Enquanto a energia de trabalho está se deslocando do ponto A para o ponto 2, uma pressão de 2 kg por centímetro quadrado são transformadas em energia calorífica
por causa da resistência do líquido. Quer dizer que então, nesse espaço aqui, ó, como eu tenho uma queda de pressão, essa queda de pressão fez com que aumentasse a temperatura aqui do óleo, né? Isso também acontece. Se é a vazão, né, que seria a vazão, o volume pelo tempo, né? Um certo volume de material pelo tempo, ou a velocidade vezes a área, seria a velocidade de vazão. A quantidade de líquido que eu tenho num local, eu vou ter a mesma quantidade no outro local, só que vai aumentar a velocidade, tá? Os filtros, fluidos e filtros hidráulicos, tá? Mais de 75% das falhas em sistemas hidráulicos é de lubrificação, né? São devidos ao excesso de contaminações que tem no óleo. As partículas de sujeira podem fazer com que as máquinas caras e grandes falhem. Aí entra aí o serviço técnico, né? O pessoal que é especializado em fazer a manutenção, né? Substituição, troca do óleo corretamente, o óleo adequado conforme o fabricante do equipamento. O excesso de contaminação, né, de óleo, ele causa perda de produção, custo de reposição de componentes, que vai danificar os componentes hidráulicos, trocas constantes de fluido, né, vai ter que substituir o óleo constantemente. O custo no descarte do fluido, você não pode descartar em qualquer local, né? Aumento geral dos custos de manutenção e vazamento nos equipamentos também, né? E pode acontecer esses vazamentos pode causar poluição ambiental aí, né? Passível de multa, né, para quem gerou, né, esse problema. Então, os fluidos têm que ser contaminados, cuidados lá, né? As 4 funções do fluido hidráulico, né? Você tem um fluido, ele serve para quê? A primeira parte é transmitir energia, né? Que seria através de pressão ali, né? A bomba faz uma, eleva ali, faz um movimento, né? O motor eleva, né? O líquido até a bomba força para o sistema e esse óleo vai transmitir energia para os cilindros, para os atuadores. Transmissão de energia que seria a principal, né? Mas a lubrificação das partes móveis internas também tem que ser feito pelo óleo. A transferência de calor também, existe uma transferência de calor. Quando o óleo volta para o reservatório, né, ele passa no reservatório, esfria, volta, né? O reservatório também tem essa função de resfriar o óleo. E o óleo resfria os equipamentos, né? Vetação de fogos entre as partes móveis também, né? O maior problema com a contaminação no sistema hidráulico é que ela interfere na lubrificação, tá? Então, tem contaminação, precisa ser lubrificado. A falta de lubrificação causa desgaste excessivo, resposta lenta, operações não sequenciadas, queima da bobina do solenoide lá e falha prematura do componente. Então, você vê que o óleo é importante, mas tem que ter um cuidado com ele, né? Posição do filtro, ela pode ser sucção interna, né, no tanque, ela pode ser de pressão aqui na linha de pressão, e ela pode ser filtro de linha de retorno também, de várias formas de você ter um filtro na linha de sistemas de hidráulica. Resfriadores. Resfriador é esse símbolo aqui, né? Na montagem de retorno, na montagem offline, tem vários tipos de... Você tem alguns casos que precisa se colocar os resfriadores. Esse aqui é o símbolo de resfriador. Quando você olha um circuito hidráulico aqui, ó, você começa a lembrar, né, da pneumática. E esse aqui é um cilindro, né, de duplação, você já sabe. É uma válvula de controle direcional de 3 vias, né, que você tem 1, 2, 3 posição, que 3 posição e 4 vias, né? 4 vias e 3 posição, beleza? Então você consegue ver esse aqui, a válvula. É uma válvula reguladora de pressão, que a gente tinha visto lá.
E essa válvula aqui é resfriadores, tá? Beleza? Tem uma válvula de retenção aqui do lado, um conjunto, né? Tem resfriadores. Os cilindros e os atuadores é a mesma lá que tu já viu, cilindro de duplação, né? O duplação com retorno por mola, ou duplação com retorno por ação, outro peso, qualquer outra ação, uma carga, por exemplo, ele faz o cilindro retornar. Então, isso aqui é uma duplação, é uma simples ação, mas é uma simples ação que não é retorno por mola, é retorno por uma outra ação física lá, por força, né, por peso. Cilindro de duplação. Existem outras, dupla haste, né? Tem esse aqui, a duplação simples, que a gente não tem o controle de amortecimento, que ele tem uma seta aqui, ó, ele tem uma regulagem de amortecimento. Chega no final, ele amortece, tá? Esse aqui é um cilindro avançando, esse aqui é um cilindro retornando aqui. Vocês já viram aí a parte de cilindros, vocês conhecem, tá? Tem outros tipos de cilindros, cilindro de duplação, telescópico ou de múltiplo estágio, cilindro duplex, contínuo, cilindro tandem, em vários cilindros, dependendo da aplicação aí dos sistemas hidráulico ou pneumático, você vai utilizar um cilindro adequado, né? Então, beleza. Então, dentro do cilindro tem essa forma aqui. É bom entender que essas partes aqui, né? A haste, né? O êmbolo, que é essa parte maior aqui, ó, né? Seria o êmbolo. Aí tem aqui o amortecedor, em alguns casos, retentor, anel, tem as borracha, flange, essas coisas tudo você tem que, geralmente na hidráulica, fazer reparo, substituir as peças. Esse na hidráulica é muito comum, geralmente os cilindros pneumáticos também, né? Mas só que como é mais barato, você acaba substituindo. Na hidráulica você consegue trocar as peças ali, né? Isso aqui é um cálculo de área de cilindro, tá, pessoal? Depois a gente vai entrar aí em parte de um exercício de cálculo, mas não é tranquilo, tá? Se eu tenho um cilindro de duplação aqui, ó, a gente tem que entender o seguinte, que quando o cilindro de duplação ele avança, né, ele tem uma área. Pode ver, se você empurra esse êmbolo, né, essa haste para lá, eu vou ter uma área que vai entrar o óleo. Quando retorna, ele tem uma área menor. Por que é uma área menor? Porque eu tenho a haste, né? Essa parte da haste que está dentro. Então, ele vai diminuir. Então, quando você faz o cálculo da área do cilindro, tá? Para fazer dimensionamento aí, né? De quantidade de óleo que tem no sistema, é possível que você precise fazer esse dimensionamento. Aí você pode usar essas formulazinhas aqui, ó. Área do cilindro no avanço, tá? Que é π, né, no caso. Diâmetro ao quadrado seria o diâmetro geral aqui, ó, né? O diâmetro do cilindro mesmo, parte interna aqui do cilindro, dividido por 4, que seria a área do cilindro no avanço. E a área do cilindro no recuo, ele tem uma diferença, né? Aí você tem que diminuir a área da haste, tá? Então tem aqui, ó, a área da haste, D, e usando essa fórmula, para aparecer lá, calcula o diâmetro do cilindro no avanço ou no recuo, ele tem diferença, só para vocês saberem, né? Mas a força é a mesma, tá? Digamos que a força de um lado é a mesma do outro lado. Tá? E quando você... o que acontece é que você muda a velocidade, né? O cilindro avança mais lentamente, né? E volta mais rápido, no caso. Tem essas formas ali, beleza? Mas é mais importante aquela ali, tá? A velocidade do cilindro aqui, né? F1 igual a F2, a quantidade de volume é igual do caso aqui na ida e na volta aqui, né? A pressão em 1, a área 2. Isso aqui é o mesmo cálculo que a gente fez lá para calcular É a mesma coisa, que P2 foi para o outro lado aqui, né? Você vai lá para frente, você pode calcular a pressão, né? Exercida no cilindro. Da mesma forma. E o volume também. A velocidade, né? A velocidade do 2 sobre V2. Existem os motores, né,
hidráulicos, os motores, as bombas, né, de engrenagem. Esse aqui, na verdade, é um motor, não é a bomba, né? Esse aqui é o motor, na verdade, o motor que vai passar o óleo e vai fazer ele girar lá, né? As bombas também, existe bomba de engrenagem, esse daqui é um motor hidráulico. É um atuador, tá, pessoal? Então, eu tenho aqui um atuador linear, né? No caso, que seria pneumático linear, e esse aqui vai ser um atuador, mas tem aqui um exemplo. É um atuador hidráulico. Ele funciona da mesma forma das bombas. Então entra o óleo faz girar nessas engrenagens. Aí ele tem na extremidade lá do motor, ele vai girar, né, fazer o movimento. Isso é um motor hidráulico, tá? Ele tem a de engrenagem, né, tem de palhetas também, tá? Motores hidráulicos de palheta, de engrenagem, de pistões, tem uns cilindros, né, que vai fazer movimento aqui dentro. Tem uns cálculos de rendimento de motores hidráulicos, nós vamos deixar isso aqui para lá. Agora as bombas. As bombas, aquelas são atuadores, tá, pessoal? Motor hidráulico é um atuador, aquele que fica no primeiro desenho que eu coloquei para vocês, tinha um cilindro e tinha um motor hidráulico. Então, no caso, aquilo que a gente está falando é motor hidráulico. Agora a bomba, existe deslocamento, dinâmica, existe uma afinidade de vários infinitos aí, dinâmicas, deslocamento, rotatórias, reciprocantes, defeito especial. Aí vai depender de cada aplicação, da quantidade de volume de óleo que você precisa. Isso daí entra na parte de cálculo lá de quantidade de óleo, volume de óleo que você utiliza. Na verdade, na grande maioria, né, as bombas elas são bombas de engrenagem, aqui, ó. Esse tipo de bomba também. Tinha um motor de engrenagem, mas esse aqui é a bomba. Então, o que vai acontecer aqui? O o motor, né, vai girar lá, né, essas engrenagens, né? Então, o motor elétrico vai girar essas engrenagens e vai fazer com que esse óleo entre nessa extremidade e passa aqui, né, na saída. Então, o óleo vai fazer esse movimento aqui, ó. Não vai voltar porque a engrenagem não deixa, porque ele vai estar girando sempre no sentido aqui, então ele não vai voltar. Então, isso aqui ele vai sempre enviar, né, constantemente o fluido, né, para o sistema. Então, essa aqui é a bomba de engrenagem, como é que ela funciona. Tá? A bomba de engrenagem ela tem algumas vantagens. Né? Eficiente, projeto simples, extremamente compacto e leve para sua capacidade, eficiente e alta pressão de operação, resistente aos efeitos de cavitação, depois eu vou falar um pouquinho sobre cavitação, alta tolerância à contaminação do sistema, resistente em operações a baixas temperaturas, construída com mancado de apoio no eixo, compatibilidade de vários fluidos. Então, é a vantagem que você tem, né? Bomba, vou voltar para trás aqui. A bomba hidráulica de palheta também, né? Pode ser utilizada também. Baixo nível de ruído, fornece uma vazão mais uniforme de óleo, minimizando as oscilações nas linhas dos sistemas hidráulicos. Então, se quiser que você tenha uma vazão mais uniforme, né? Você tem que usar aí uma bomba de palheta. E depende da aplicação do sistema. Grande tolerância à contaminação do sistema também, importante. De palhetas, de pistões também, né? Da mesma forma que um compressor de ar trabalha lá com pistão, né? Ela vai movimentar, né, o cilindro e vai fazer o movimento do óleo para o sistema. Então, ela vai fazer esse movimento. Então, esse aqui é um exemplo de bomba de óleo de pistão. Aí o pistão vai trabalhar, né? Um para baixo, para cima, e fazer movimento, como o motor do carro faz, tá? O que é, então, o problema de cavitação? O problema que tem quando tem sistemas hidráulicos, você vai ter esse problema. É a evaporação do óleo a baixa pressão na linha de sucção. Ocorre por diversas situações, mas uma das situações é o estrangulamento nas tubulações ali, nos sistemas hidráulicos. Você vai provocar danificar, né? O óleo vai mudar, né, de velocidade, e nessa mudança ele vai provocar evaporação, aumentar a temperatura, ele vai fazer evaporar, né,
fazer bolhas de pressões de vapor, e essas bolhas de vapores, ela vai danificar a parte do equipamento metálico ali, dentro das bombas, né, nas tubulações, ele faz essa... danifica. Então, se, por exemplo, não for muito bem projetado o sistema hidráulico, tiver várias depressões, aí pode causar, né, na verdade, formação de bolhas. Então, e essas bolhas elas vão provocar e danificar as partes metálicas, você não vai ver. Ela interfere na lubrificação, destrói a superfície dos metais. No lado da sucção da bomba, as bolhas se formam por todo o líquido. Isso resulta num grau reduzido de lubrificação e num consequente aumento de desgaste. Então, quer dizer que ele vai ter desgaste prematuro. Então, isso é a cavitação, tá? A formação de bolhas de vapor de óleo, né? Conforme essas cavidades são expostas a alta pressão na saída da bomba, as paredes das cavidades se rompem e geram toneladas de força por centímetro quadrado. O desprendimento da energia gerada pelo colapso das cavidades desgasta a superfície do metal. Então, esse é um problema que tem, né, dentro do óleo. E se tiver um barulho, né, diferente, né, na bomba, lá, o problema pode ter acontecido que ele foi partes internas desgastadas, que causou, né, foi a cavitação. Beleza? A indicação de que a cavitação está ocorrendo é o ruído que eu tinha falado. Durante a cavitação ocorre também uma diminuição na taxa de fluxo da bomba, porque as câmaras da bomba não ficam completamente cheias de líquido e a pressão do sistema se desequilibra. Tem uns resumos e fórmulas para cálculo de bomba hidráulica, né? A vazão, volume, também se precisar fazer o dimensionamento de bomba, né? Você tem que conhecer ter essas informações, né? Seria a vazão, o volume que você precisa, a rotação da bomba, a potência de acionamento, a pressão operacional, a gente estava falando de pressão lá, né? Torque do motor, rendimento total que você precisa, né? Rendimento volumétrico, rendimento, seria quanto vai ter sempre um rendimento menor que 100%, né? Calculando o valor que você precisa. Aí tem os acumuladores, geralmente você precisa algumas vezes usar nos circuitos hidráulicos para reservar ali o óleo, ou tem uma fuga de óleo, a hora que você precisa, né, que o óleo tem que sair, não voltar para o reservatório imediatamente, ele vai acumular aqui, ele é um acumulador, tá? Tem os acumuladores, como é que eles funcionam, né? Tem os edifícios, aí tem uma mola, e vai forçar aí, né? Ó, acumuladores de gás, multiplicadores de pressão, tá? Existem também alguns equipamentos que vão multiplicar a pressão no cilindro, né? E aqui as válvulas que a gente já conhece bastante, né? Que tem algumas válvulas hidráulicas, tá, pessoal? Mas é praticamente as mesmas válvulas que é utilizado na pneumática, até o símbolo, né? Você pode ver que ele é parecido. Então, isso aqui é uma válvula de retenção. A válvula de retenção, ela vai liberar o óleo de um lado e reter do outro. Aí, se você não quer que o óleo passe de um lado, né, você vai ter que colocar uma válvula de retenção. O fluxo de óleo para um lado só, né, que ela vai do lado de cima para baixo aqui, ó, praticamente a bolinha não deixa, né? Daqui para cá você consegue, você tem uma vazão de óleo, beleza? Válvula de retenção é uma válvula que a gente utiliza aí na parte de... Então, a válvula de retenção, aonde que ela pode ser usada? Aqui tem um circuito que dá para mostrar bem. Válvula de retenção é utilizada como isoladora. Então, aqui eu tenho o fluxo de óleo só em um sentido, né? Nesse caso aqui, só tem que... Ele pode ir para cima, né? Nesse lado aqui para baixo, ela vai restringir a passagem do óleo. Então, se você tiver que fazer um circuito aparecer isso aqui, você já sabe que é uma válvula de retenção. Aqui dá para ver, tem a válvula de retenção utilizando para... Isso aqui é uma válvula de controle de fluxo, né? Mas na própria válvula de controle de fluxo já tem aqui uma válvula de retenção, possibilitando, nesse caso, que o fluxo ele só seja restringido, né? Só reduza a velocidade aqui do cilindro, na verdade,
no único sentido, graças a essa válvula de retenção aqui, tá? Beleza? Aqui nós temos, então, a válvula de retenção utilizada para controle de pressão no filtro, né? Aqui também. Como aqui o óleo só vai para cima, né? Para baixo ele está restringido. Então aqui também o óleo, ele só, quando ele está... ele passa se ele tiver, antes de ser para o tanque, ele tem que passar pelo filtro, né? Entendeu? No caso, ele tem que passar pelo filtro antes de ir para o sistema. Aí tem como funciona aí, internamente, né? As válvulas de retenção no circuito hidráulico, beleza? Então a gente vai ter aqui. Então as válvulas de retenção, existem também as válvulas de retenção pilotadas, né? Você tem aqui um acionamento, você vai acionar no momento que você precisa que ela funcione, tá? Aí muitas vezes nesse circuito, por exemplo, você quer que o cilindro ele tenha uma carga, né? E você quer que você restringir, né, a passagem do óleo para segurar uma carga, por exemplo, você pode pilotar ela, né? No caso, no momento que o cilindro está atuando, você tem o funcionamento da retenção, né, do óleo aqui. É pilotada porque você pode comandar, na verdade, pode pilotar, né? Pode ser pilotado aqui acionamento manual, pode ser também acionamento elétrico, né? Aí a válvula de direção, que é a válvula de retenção pilotada, que é o desenho dela aqui. E as válvulas direcionais, né? Que a gente já viu. E aqui numa hidráulica também, tá, pessoal? Mesma coisa, ó. Via de pressão, P. Então, quando você for instalar, né, um equipamento, sempre vai colocar o óleo no P, né? Vem do reservatório, entra no P. O A e B vai para os atuadores e o T volta para o tanque, né? Na prática, a gente tinha que engatar uma mangueira aqui, ligar lá em cima e fazer funcionar isso aqui. Isso aqui é uma válvula 2 vias, bastante utilizado nos circuitos aí de acionamento pneumático. E nós já vimos algumas aí, né? Então aqui ela pode ser pilotada, né, por botão, funcionamento manual, que seria alavanca, pedal, né, que seria os 3 acionamento manual. Ela pode aparecer nesse formato. O símbolo de acionamento mecânico, né, que seria rolete lá, algum outro tipo de acionamento mecânico, né, que não é manual e não é elétrico, essas coisas assim, né? No caso aqui, ou pilotado, né, que a gente estava por piloto hidráulico, né, que seria o óleo, né, funcionando aqui, por piloto pneumático ou por solenoide, tá? E acionamento elétrico, que a gente já estava vendo aí também as válvulas, beleza. Então aqui tem uns tipos de centro, tá, pessoal? Dá para a gente ver aqui essa válvula 3 vias, né? 3 vias seria 1, 2, 3 posição e 4 vias. Então seria 1, 2, 3, 4 vias. Eu tenho centro aberto, centro fechado, centro tandem, centro aberto negativo. Aí depende da necessidade do teu circuito lá, né? Se você tiver aqui um óleo, por exemplo, retorne, fique em movimento, né? Retorne para o você usa tandem, né? Se quiser que segurar a pressão de óleo nos 2 lados, você usa fechado. Se você não precisar, né, segurar o óleo nos 2 lados, você usa aberto. Se tanto é negativo, depende de quem fica segurando no cilindro lá, mantém o óleo no cilindro. Aqui tem algumas aplicações, tá? Então esse aqui é o centro aberto, né? Que você não tem nenhum controle aqui do óleo, o óleo vai e volta no momento que está funcionando o sistema, ou parado. Aqui, o óleo para e fica, no momento que você coloca na posição central, a tua válvula, o óleo vai ficar parado, né, no tanque, né, e não vai retornar
não vai fazer retorno também para o tanque. E nem o cilindro vai ficar parado. Aqui tem parado também no tanque, mas tem um retorno de óleo, né? O tanque aqui. O óleo vai retornar para o tanque. O símbolo, pessoal, do tanque, né, nos circuitos hidráulicos, a gente pode também utilizar, né, simbologia simplificada. Tá vendo aqui, ó? Tá um tanque, mas se eu quiser ligar lá no tanque também, né, no caso, se fosse um tanque aqui, ele podia também. Está representando aqui o tanque. Esse símbolo aqui que está aqui no mouse representa o tanque. Então, ele está retornando para o tanque. Ó. Então, a válvula, o acionamento, ele pode ser qualquer uma delas, né, que você viu lá. Aqui a gente tem a simbologia 4-3 vias, 4-2 vias, né, que é 4-2 vias. Como ela funciona na parte interna, tem um carretel, né, que vai trabalhar aqui, liberar o ar, ou liberar o ar, estou acostumado com o ar premido, né, liberar o óleo para os atuadores, beleza? Aqui tem as outras também, o tipo de centro, né, que a gente tinha visto lá. Como é que funciona cada parte da válvula? Os tipos de centro, aberto, tande, e tem o fluxo de óleo. Válvula de direção. Válvula de retenção. Essa aqui ela vai fazer retenção, já viu isso aqui, já tá repetindo, tá, pessoal? Acho que eu repeti os slides aqui. Vou apagar isso aqui então. Você apaga? Não, não vai apagar. Tá repetindo alguma coisa aqui, vamos ver aqui na estava. Ah, válvula de alívio, né? Tá aqui, a gente não viu, tá? As válvulas direcionais, que a gente tava, tem alguns outros exemplos aqui, né? O cilindro de simples ação, a gente tem aqui uma válvula 3, 2 vias, 4, 2 vias. Controle de pressão, válvula de alívio, né? Alívio de pressão. Válvula de alívio também, que é a explicação dela, né? Como funciona. Tem algumas regulagens, né? Que você pode colocar durante no circuito hidráulico, né? Hidráulico, você pode colocar as válvulas para regular a pressão que você quer. 30 bar aqui, 20 bar aqui. Então você regula essa pressão. No sistema, né? As válvulas de descarga. Nesse caso aqui é uma válvula de descarga que controla a pressão, né? Controla a pressão. Como assim? Por que tu fala de descarga, né? Porque assim, ó, no momento que você está bombeando, já falei, expliquei isso, né? No momento que o óleo está sendo bombeado lá para o atuador, né? E esse aqui é um acumulador, né? Praticamente vai funcionar aqui também para caso precise, se tiver uma fechamento de vazão, ele vai acumular aqui. Essa válvula aqui, ó, de controle de pressão, vai funcionar assim. No momento que se eu não tiver funcionando, está no centro aqui, né? O óleo vai fazer a pressão aqui, vai funcionar, vai chegar um momento que ele vai ter que retornar para o tanque, né? Então ele retorna pela válvula aqui, ó, para reduzir a pressão nesse ponto. Então essa válvula ela controla a pressão para que lógico, se você tiver uma bomba bombeando todo momento aqui, você vai aumentando a pressão constantemente, até que a hora que rompe, né, os escapamentos, mas a válvula ela vai controlando essa pressão, fazendo que o excesso de óleo que entra no sistema volte para o reservatório, beleza? Então aqui os exemplos de aplicação, né? Esses circuitos aí que utiliza, né, as válvulas de controle de pressão, várias formas, né, de controlar para 3.000 PSI. Então ela está controlando a pressão aqui. Se ela passar de 3.000 PSI, ela retorna a quantidade maior do que o 3.000 PSI para o tanque. Esse é o controle de pressão, tá? Esse aqui é um exemplo de circuito eletrohidráulico, né? Da mesma forma que a gente fazia lá a parte de acionamento, igual ó, solenoide, relé, né? Então depois a gente vai brincar com isso aqui lá no FluidSim, tá? Só que agora muda. O quê? A gente vai ter sempre um reservatório, vai ter a bomba, né? E a gente vai ter aqui, né, os controles de pressão, essas coisas aqui, beleza?
652. Então tá. Hoje a gente vai terminar um pouco essas apresentações aqui, pessoal. Aí, só rever aqui as válvulas, né, que a gente viu na pneumática. Só que aqui a aplicação, sim, tem algumas diferenças, né? Válvulas redutoras de pressão, tá? As válvulas redutoras de pressão é uma válvula de controle de pressão normalmente aberta. A válvula mede a pressão do fluido depois de sua via. Através da válvula, a pressão nessas condições é igual à pressão ajustada na válvula. E o carretel fica parcialmente fechado, restringindo o fluxo. É aquilo que falei, né? Ela vai restringir a pressão e no momento que aumentar a pressão do sistema, ela vai liberar o excesso de pressão e volta para o tanque. Ela também consegue, nesse caso aqui, ó, se você tem a redução de pressão, pode ser aqui na parte, né? Ou também pode ser do cilindro individualmente. E tem a válvula de sequência, uma válvula de controle de pressão normalmente fechada, utilizada para realizar operações menores de uma pressão desejada. É também de controle de pressão também, né? Alguns tipos de controle de pressão aí que a gente tem no circuito. A válvula de contrabalanço é uma válvula de controle de pressão também, normalmente fechada, pode ser usado para equilibrar ou contrabalancear um peso, tal como o da prensa, o que nos referimos, uma prensa. Imagina você tem uma prensa, aí você quer que ele vai ter uma carga grande, né? Aí você precisa de um controle de pressão rigoroso ali. No caso aqui, né? Para descer. Ele vai segurar, né? Para 800 libras, né? Aí se você deixar livre isso aqui, né? Bate, né? Tem um controle aqui para ele venha controlado. Até inclusive em elevadores, por exemplo, você pode colocar um desses para o elevador não retorne, né? Por exemplo. Válvula de contrabalanço utilizado também aqui, ó. Com retenção. Está segurando a carga, na verdade, né? Aí você aciona, né? E no momento que a carga está descendo, desce com controle de pressão. Controle de vazão, né? O controle de vazão a gente já viu, usa bastante na pneumática, né? Que seria controlar o fluxo de óleo e reduzir a velocidade, tá? Nesse caso aqui a gente tem aqui, ó, 35 km por segundo quadrado, medindo, né? Você consegue controlar a vazão do cilindro. A área de 20 centímetros quadrados, velocidade de lá, então você consegue controlar a vazão. E aqui eu tenho a válvula limitador de pressão, né? Sempre vou ter no circuito, no sistema hidráulico. Aqui tem um cálculo de vazão, de para a área do pistão, você consegue calcular a velocidade da haste, né? Então, quer dizer, a haste ela vai avançar dependendo da vazão que você vai ter aqui, ó, e da área. Isso vai influenciar. Quando você tem uma restrição de fluxo de óleo aqui, também, né? Você vai ter aquecimento, né? Aqui, nesse caso. Então, muitas vezes o controle de velocidade é geralmente feito em retorno do cilindro para o aquecimento é menor do que no avanço, tá? Nesse caso, então, se você... onde eu coloco a válvula de controle de vazão? O melhor é você colocar ela como essa válvula aqui ela é bidirecional, na verdade ela está restringindo o fluxo nos dois sentidos, né? Se você quiser colocar uma unidirecional, geralmente você coloca no retorno, não no avanço. Não compensadas, essa aqui é aquela que a gente já tinha usado já, tem um regular de fluxo, e ela é só no sentido, tá? Circuito de controle de vazão, né? Tem aqui um controle aqui, um controle para avanço do cilindro, né? Está restringindo aqui a passagem. Tem os outros exemplos, né? Pode ser aqui no tanque ou também no cilindro, que é uma válvula de controle de vazão. Ela vai controlar a velocidade do cilindro. A gente já viu lá, né? Ela consegue controlar, diminuir ou aumentar a velocidade do cilindro.
que são os circuitos hidráulicos, beleza? Pessoal, os circuitos, então, a gente já é 5 horas já, né? Eu vou deixar para amanhã, então, a continuação aqui, senão fica muito extenso, né? Vou ficar falando aqui sobre circuitos hidráulicos, mas o pessoal que não conseguiu, né, acompanhar aí, depois já está gravando, vocês pegam aí, dá uma olhadinha, algumas coisas importantes ali, dá uma lida, né? Amanhã eu vou passar um vídeo para vocês, vou passar hoje, né? Vou passar amanhã, hoje está ficando também muito extenso já, ficar falando, sobre circuitos hidráulicos, bem interessantes, aplicações ali, vai mostrar, né, tudo. De amanhã a gente continua. Então eu vou dar esse tempo para vocês aí, dar uma lida no material. Vou disponibilizar o material, né, esse material ficar lá, vocês dar uma lida, verificar se vocês acertaram aquele exercício que eu passei para vocês lá, né, ver aquele outro do elefante, daí, enquanto isso eu fico aqui, né, até as 17h30, mas qualquer coisa eu fico no chat, beleza? Vou parar de gravar agora. Qualquer coisa aí a gente conversa depois.